Êxodo capítulo 20, verso de número 3: Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar. Adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade, pelo privilégio de nos reunir nesta manhã do dia do Senhor e prestar culto ao bendito nome do Senhor. Somos gratos, ó Deus Santo, porque Tu és um Deus de toda a santidade, de todo o poder, de toda a graça, que quis, ó Deus, soberanamente e livremente se relacionar, ó Deus, conosco, pecadores, imperfeitos, e para isso enviou o único Filho, a fim de que na cruz de Cristo fossem cravados os pecados do teu povo, que hoje se apresenta diante do Senhor, fiados, ó Deus, na justiça do Redentor. Sabemos que esta é a razão, ó Deus, de não sermos consumidos pelo Senhor, a graça de Cristo. E sabemos também, ó Deus, que por causa de Cristo e da sua obra, o Senhor também se apraz, ó Deus, em falar ao nosso coração, em santificar a vida do teu povo por meio da pregação da palavra. Que nesta manhã, ó Deus, o Senhor venha falar ao nosso coração para a tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum você ouvir expressões nos nossos dias, tais como: olha, o importante é que você tenha fé, não importa em quê. E é interessante quando as pessoas falam isso, né? Você tem que se agarrar em alguma coisa, você tem que ter alguma coisa a que se apegar. O importante é ter uma religião, né? Seja ela qual for. E esse discurso é uma característica dos tempos que nós vivemos, dias em que as pessoas rejeitam um padrão absoluto, dias em que não existe mais verdade, existem pontos de vistas diferentes que devem viver juntos e cada um verdadeiramente igual, nenhum superior ao outro. E eu me lembro que quando adolescente eu tinha decepcionado com a igreja romana, frequentava bastante a igreja, os grupos de adolescentes, mas chegou um momento que eu me decepcionei com aquilo que eu estava vendo e simplesmente parei de ir à igreja. E eu ouvia minha mãe frequentemente repetindo para mim o seguinte: falei, Júnior, você precisa procurar a igreja. Ela não ia na igreja, ela nunca pisava em igreja, mas na cabeça dela eu precisava de um caminho, eu precisava encontrar um local para frequentar, um grupo religioso. E a pergunta a ser feita é: será que o importante mesmo é ter fé em uma religião, independente de qual seja esta religião e esta fé? E o primeiro mandamento, ele tem muito a falar sobre isso, tem muito a dizer sobre isso. Lembre-se, como vimos na semana passada, que Deus, que havia tirado o povo da terra do Egito, povo que ficou 430 anos imerso numa cultura totalmente diferente, uma cultura pagã, ouvindo sobre deuses pagãos. Esse povo é agora liberto pelo Senhor, está sendo conduzido para uma nova terra, para uma terra que mana leite e mel, como foi a promessa do Senhor, e que agora aos pés do monte está recebendo a lei do Senhor Deus. Esse Deus que já se apresentou aqui no prólogo, como eu vi na semana passada, como um Deus soberano, como um Deus pessoal e como um Deus misericordioso. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então o caráter de Deus
está sendo anunciado logo no início. Ou seja, Deus, antes de dar os mandamentos, está dizendo: olha, prestem muita atenção àquele que está comandando vocês, aquele que está dando os mandamentos. E este Deus que tira o povo do Egito, aonde a adoração a vários deuses era algo normal, vai mostrar para este povo agora, recém-libertado, que está acostumado com este tipo de adoração politeísta, a respeito da sua vontade para adoração. O que você verá nessa manhã é o que ensina este primeiro mandamento, o que Deus quer ensinar ao povo ao dizer: não terás outros deuses diante de mim. E a primeira lição que você tem nesse texto é que só existe um Deus verdadeiro. A expressão pode sugerir outra coisa, certo? Não terás outros deuses diante de mim. Parece que Deus está dizendo para o povo: olha, dentre todos os deuses que existem, vocês precisam me escolher. Dentre todos os deuses que estão aí no mercado, vocês não podem ter outro Deus além de mim. Entretanto, essa expressão, ela não quer enfatizar a existência de vários deuses. Pelo contrário, a expressão quer enfatizar a existência de um único Deus, vivo e verdadeiro, diante de quem está o homem e diante de quem o homem deve deixar ali a sua adoração, a sua devoção, o seu respeito. Não existe uma opção de vários deuses com igual poder e o povo precisa se agarrar a esse Deus que está se revelando aqui. E isso é importante porque na mentalidade cristã, quando se fala muitas vezes, e nesse tempo nosso político, talvez você tenha ouvido muito isso, né, sobre a luta do bem contra o mal. E aí quando a gente fala da luta do bem contra o mal, parece que você tem Deus de um lado, que é o bem, do outro lado você tem o diabo, que é o mal, e eles estão em pé de igualdade aí nesta briga. Não há ninguém em pé de igualdade diante de Deus. E o mandamento está exaltando o único Deus verdadeiro, o único Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Afinal de contas, ele já se apresentou assim: eu sou o soberano, eu sou aquele que sempre existiu, então não tenha outro Deus além de mim. Se os outros deuses são falsos, significa então que a devoção a qualquer outro falso Deus é uma devoção vã, inútil. Não há por que se dobrar diante de algo que na verdade não é Deus, a despeito de ser chamado de Deus. Então, quando o mandamento ordena ao povo a não ter outro Deus, certamente vem à lembrança do povo aquilo que aconteceu um pouco antes deste momento em que eles estão aqui no Monte Sinai. Lembre aí que até o momento em que o povo deixa o Egito, Moisés havia sido chamado por Deus para libertar o povo e já havia sido advertido, dizendo: olha, você vai até Faraó, você vai dizer a Faraó para deixar o povo embora, para prestar culto ao Senhor, mas Faraó não vai deixar, porque eu vou endurecer o coração de Faraó. Você falou: mas qual é a lógica disso? Por que Deus está mandando Moisés ir até Faraó fazer um pedido, se Deus mesmo vai endurecer o coração de Faraó, para que Faraó não deixe o povo ir? Qual é o propósito disso? O propósito é exatamente esse que tem a ver com o primeiro mandamento, porque quando Deus começa a julgar o Egito, e esta era a intenção de Deus: eu vou julgar a terra do Egito. Cada uma das pragas que o Senhor derrama sobre o Egito é um confronto de Deus, do único Deus verdadeiro, com um falso Deus do Egito.
A começar, por exemplo, do Nilo, que era adorado como Deus. E de repente, Deus faz com que o Nilo, que era celebrado como o grande responsável pela vida, fique vermelho de sangue e só saia dali morte. Deus está mostrando quem de fato é o dono da vida. Não tem nada a ver com o Nilo, tem a ver com aquele que estabeleceu o Nilo. Não é sem razão que este povo que está aqui ouvindo a lei do Senhor ao pé do monte vai ouvir de Moisés quando escrever o livro de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus criou e estabeleceu todas as coisas, e Deus estabeleceu os rios. O que é o Nilo? O que são os falsos deuses diante daquele que tudo estabeleceu? E então, praga após praga é um Deus falso sendo colocado de lado. É para que o povo olhe e entenda: não há outro Deus, não há ninguém com o poder desse Deus que está nos libertando aqui do cativeiro. E agora então ele está dizendo: olha, não tenha outro Deus diante de mim, porque não há outro Deus, porque não há poder em nenhum outro. Olhem para mim como o único Deus verdadeiro. Então Deus deixa claro naquele episódio das 10 pragas que os falsos deuses não têm poder algum, só há um único Deus soberano sobre todas as coisas, e o povo precisa se dobrar diante dele, e o povo precisa adorá-lo, e o povo precisa render a ele glória e louvor. E é interessante que durante toda a história do Antigo Testamento esta verdade será enfatizada. Por exemplo, veja só em alguns locais aí. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, lá no capítulo de número 7. Capítulo 6 mostra Davi trazendo de volta a arca para Jerusalém, e no capítulo 7 você tem a aliança que Deus restabelece com Davi. No verso 22 você tem na oração de Davi a seguinte verdade: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Nas ações de graças de Davi, ele está enfatizando a verdade do primeiro mandamento: Senhor, não existe ninguém diante do Senhor, não há ninguém semelhante ao Senhor. Se você olhar para o primeiro livro dos Reis, é o livro que vem em seguida, e for lá para o capítulo 18, você vai lembrar que há aqui aquele episódio em que Elias está confrontando esse povo. Agora perceba só, esse povo foi tirado do Egito, do local onde havia vários deuses sendo adorados, é confrontado agora por Deus, dizendo: não tenha outro Deus diante de mim. Deus vai conduzir este povo, Deus vai dar a sua lei, Deus vai estabelecer esse povo como nação, Deus vai colocar este povo numa terra. Sabe o que está acontecendo aqui? Esse povo está se voltando para Baal, e então acontecerá o grande confronto de Elias com os profetas de Baal. Elias vai chamar a atenção desse povo, dizendo que este povo não poderia ficar aí mancando, cocheando entre dois deuses, que esse povo precisava se decidir a respeito daquilo que eles queriam fazer. E então, depois desse grande confronto, onde fica bem claro que o Senhor é Deus, porque Elias
propõe aquele desafio, dizendo: olha, vamos aqui colocar o holocausto, e o Deus que responder por fogo, este é o Deus de verdade. Ele deixa os profetas de Baal saírem na frente, eles escolhem primeiro o sacrifício, e ficam ali clamando e pedindo, e não há quem escute, e não há quem ouça. Quando Elias então prepara a sua oferta, ele faz questão de cavar em volta do altar, encharcar aquilo ali de água, encharcar tudo de muita água, e então ele ora, fogo do céu cai e lambe não só a água, como consome a oferta, e fica bem claro, ou bem clara, a diferença entre o verdadeiro Deus e o falso Deus. Então, no verso 39, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Deus não precisava, porque Ele já libertou esse povo, mas Ele deu uma grande demonstração de poder diante de mais um falso Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem Jesus afirmando no Evangelho de João que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que foi enviado por Ele. Quando você avança e vai para Atos dos Apóstolos, você tem Paulo aproveitando uma rica oportunidade, onde ele chega e vê o povo adorando vários falsos deuses, e de repente, no meio daquele monte de estátua de falsos deuses, está uma estátua com a inscrição ao Deus desconhecido. E é nesse momento então que Paulo aproveita a oportunidade para dizer: este Deus que vocês estão adorando sem conhecer é precisamente aquele que eu estou aqui para anunciar. Sabe por que tinha uma estátua ao Deus desconhecido? Eles tinham tanto medo de deixar um Deus de fora, que se algum Deus viesse reclamar dizendo: cadê a minha estátua? Olha, a gente não sabia da sua existência, mas está ali. Aquela estátua para o Deus desconhecido, pode assumir para você. Tamanho era o medo. Paulo aproveita a ponte e mostra: olha, esse Deus que vocês estão aí adorando sem conhecer, Ele é o soberano. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que não se deixou sem testemunho. Ele é o Deus que estabeleceu as estações. Ele é o Deus em que todas as pessoas se movem e existem. Então, quando Deus olha para aquele povo que está saindo do cativeiro para dar a sua lei e diz: olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro comando depois dessa lembrança é: não tenham outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento então, meus irmãos, é acerca da exclusividade da adoração. Não há nenhum outro que mereça, que seja digno de honra, glória e louvor. E é por isso que o cristianismo é e sempre será uma religião exclusivista. Esse discurso não é bom nos nossos dias. Os homens não gostam de ouvir: existe uma verdade, e o que não está dentro dessa verdade é mentira. Os homens não gostam de ser confrontados em seus pensamentos equivocados, errados. Eles não gostam de ouvir que eles estão enganados. Mas essa é a mensagem cristã. Fora de Jesus Cristo só há idolatria. Fora de Jesus Cristo só há engano e erro. Somente em Jesus Cristo você tem a verdade. Somente em Jesus Cristo você tem adoração ao único Deus verdadeiro. Para o crente não deve haver a mínima possibilidade
de outras religiões estarem certas. É por isso que o nosso papel é proclamar o verdadeiro Deus, a exemplo daquilo que Paulo fez em Atenas. Mas nós estamos vivendo um tempo em que estamos fazendo muitas concessões, e as concessões que vão sendo feitas, elas são feitas não por causa da adoração ao Deus verdadeiro, mas por causa de outros interesses. Aquilo que muitos têm chamado, por exemplo, de cobeligerância. Vou dar um exemplo só. Por conta de política e de um candidato que a igreja entendeu ser mais conservador, na minha opinião é mais conservador do que o outro, começaram a se misturar pessoas que falam dos mais diversos tipos de Deus diferentes, para se ajuntar e orar. E ali então estão protestantes, como nós, que cremos no Deus verdadeiro, junto com o que era candidato a presidente, que fala de um Deus, mas que não é o Deus da Bíblia, junto com espíritas, que proclamam a existência de entidades, junto com grupos diversos de seitas, adventistas, testemunhos de Jeová, todo mundo fazendo isso em nome de Deus. Qual Deus? Qual Deus? É por isso que eu tenho repetido frequentemente que a maioria das idolatrias é ecumênica. Estou falando a maioria porque o Islã é idólatra, mas eles não são ecumênicos. Para eles só existe um Deus verdadeiro, é Alá e ponto final. Eles não toleram outro Deus. Para eles existe um Deus verdadeiro. Mas a maioria não tem problema, como por exemplo o paganismo do primeiro século, em incorporar um Deus a mais, um Deus a menos. Para eles não há a menor diferença. Para cristãos não deve ser assim. A despeito de muitas vezes termos interesses parecidos com pessoas que estão fora da fé, no que diz respeito à vida política, isso não deveria levar cristãos a orarem juntos com pessoas assim, porque oram a Deus diferentes. Só existe um Deus verdadeiro, e os cristãos conhecem esse Deus. Aqueles que não conhecem não devem orar juntos, eles devem ser chamados ao arrependimento, porque a impressão que fica é que está todo mundo certo, está tudo igual, não há problema, cada um no seu cantinho, ou como diz aí o meme, cada um no seu quadrado. Cristãos não podem assumir esse tipo de pensamento, não quando eles olham para um mandamento que diz: não terás outros deuses diante de mim. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com os tempos em que vivemos e com os desejos do coração que podem levar cristãos a, sem perceber muitas vezes, enganados pelos próprios desejos, a deixar de lado a verdade do mandamento. Não existe outro Deus. Então não se ajunte com quem não conhece esse Deus para orar, para rogar, porque não há sentido nisso. Sabe o que é mais curioso dentro da nossa igreja presbiteriana? Muitos daqueles que durante anos e anos e anos falaram contra a maçonaria por conta do seu caráter ecumênico, porque ali todos precisam ter uma religião, não importa qual, seja cristão, seja umbanda, precisa ter uma religião, e no final das contas todos oram para Gadu, o grande arquiteto do universo. E olha, que negócio é esse de todo mundo se juntar para orar para Gadu? E que negócio é esse de todo mundo se juntar para orar para Deus? O nome é o mesmo nome do Deus da Bíblia, mas ele não é o Deus da Bíblia. Qual é a diferença? Não terás outros deuses diante de mim. Então, quando o cristão se ajunta com
alguém que não conhece essa verdade, para orar, para adorar, está cometendo um pecado, porque ter qualquer outro Deus é pecado. Isso significa também que quando alguém, mesmo um incrédulo, acredita qualquer benefício que ele tenha a uma entidade, a um santo, a sua própria capacidade, constitui esse pecado de não reconhecer que é o único Deus verdadeiro, aquele que faz todas as coisas. Porque se eu acho que Deus não tem nada a ver com a minha vida e que as minhas conquistas são fruto apenas do meu esforço, eu estou esquecendo aquela verdade bendita do Novo Testamento, que vai dizer que Deus é o que opera em vós o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Eu estou esquecendo a verdade bíblica que mostra que tudo que é bom, que tudo que é agradável, que tudo que é de boa fama, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Eu estou esquecendo a verdade bíblica de que o homem só é capaz de boas realizações, mesmo os ímpios, por causa da imagem de Deus que nele está, ainda que desfigurada. Nós precisamos reconhecer que é o único Deus verdadeiro que faz todas as coisas. E quando alguém que conhece a Deus começa a achar que depende de outra coisa ou de outras pessoas que não o Senhor Jesus Cristo para serem felizes, para estarem satisfeitas, para estarem bem realizadas, estão deixando de lado a verdade de que só existe um Deus único e verdadeiro, porque alegria, segurança, tudo isso só é encontrado nesse Deus verdadeiro. Nós cometemos muitas vezes idolatria aqui, no coração, e há muitos crentes assim, colocando as suas esperanças na sua família, colocando as suas esperanças no seu trabalho, colocando a esperança no dinheiro, colocando a esperança no entretenimento, colocando a esperança na comida, na carreira. E onde você colocar a sua esperança, você está estabelecendo um falso Deus na sua vida. Além disso, a realidade de que só existe um Deus verdadeiro demonstra que o ensino de heresias também é quebra do primeiro mandamento, porque a heresia que é ensinada desfigura o Deus que se revela na Bíblia, mostra aos homens um Deus diferente daquele que está revelado na Santa Palavra. Só existe, meus irmãos, um Deus verdadeiro, e esse ensino deve levar a um segundo que está também no texto. Se Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o único que deve ser adorado. É por isso que Ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma implicação clara. Só há um Deus verdadeiro, só há um Deus digno de adoração. O que o mandamento requer então é a monolatria, é a adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro. A expressão ela quer dizer literalmente diante de mim, ou literalmente a minha face. Não terás outros deuses à minha face. E essa frase ela é usada também em relação ao ato de tomar uma segunda esposa quando a primeira esposa ainda está viva. A ideia é lógico, quando não há quebra do mandamento por adultério. Mas quando alguém se separa, a esposa ainda vive, ele não é um viúvo e ele toma outra esposa. Ele está cometendo a mesma coisa que Deus está falando aqui, só que em relação à sua mulher. O que Deus está dizendo é: eu sou o Deus verdadeiro. Então quando você se dobra diante de outro,
Quando você coloca esperança em outro, você está colocando o outro diante de mim. E por causa do que Deus havia feito a Israel, Ele não dividiria o seu louvor sobre o livramento de Israel com quem quer que fosse. Isso lembra que esse povo que está aqui ao pé do monte, que estava lá adorando a Baal e que foi confrontado por Elias, é o mesmo povo que está sendo confrontado por Oséias, e a história é a mesma. E Deus ali diz literalmente que a esposa saía para se dobrar e agradecer a Baal pelas bênçãos que Deus tinha dado. E Deus diz: e esse povo nem sabe que foi eu que dei tudo isso. Eu tinha um professor que ilustrava isso da seguinte maneira: a situação de Israel ali era como se um marido tivesse comprado os melhores vestidos, os melhores perfumes, desse à sua esposa, e então ela se arrumasse toda com tudo aquilo que ele deu e fosse se encontrar com o amante. Era isso que Israel estava fazendo. E é isso que muitas vezes mesmo crentes fazem, quando em vez de dar glória a Deus, chamam a glória para si mesmos. Porque quando, por exemplo, alguém atribui o seu sucesso, as suas conquistas, à força do seu braço, ele está pegando algo que Deus deu e dando louvor a si mesmo. O que você tem, diz a Escritura, que você não tenha recebido? Até mesmo quando o povo estava indo levar ofertas para Deus, tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Nada que o homem ofereça a Deus é dele. Tudo vem de Deus. E é por isso que esse Deus precisa receber adoração. Mas essa expressão indica que esse Deus soberano, único, Deus verdadeiro, tudo vê e tudo sabe. Nenhum ato de traição desse povo passará despercebido, ainda que seja somente no coração. Veja que interessante. Quando Jesus explica ou ensina sobre o adultério, ele pega o ensino errado do fariseu: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Como é que o fariseu ensinava isso? Você não pode se deitar com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Mas Jesus mostra o que está por trás deste comando, que é o desejo do coração. E então ele vai mais a fundo dizer: olha, eu vou dizer a vocês, se um homem olhar com um olhar impuro para uma mulher, ele já adulterou com ela. Onde é que está o pecado então? No coração, na intenção. Mas de onde que sai este mandamento? Por que é assim? Quando a gente fala de idolatria, a gente lembra, por exemplo, do convento da Penha, a santa que está lá estabelecida. A gente lembra do Buda que está ali em Ibiraçu, monumento grande. A gente vai lembrando dos ícones que estão por aí. Abra a sua Bíblia em Ezequiel e veja como é que Deus lida com o seu povo. Ezequiel capítulo 14, verso 3. Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. O altar não foi levantado vistoso para todo mundo ver. Não é como aqui em Ibiraçu, que você passa e mesmo sem querer você tem que olhar aquela figura sentada lá. Ele foi estabelecido no coração.
Estes homens estabeleceram seus ídolos dentro do seu coração. E ainda que dentro do coração, diz o texto, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? E Deus diz ainda mais. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Eles confiam nos desejos do coração? Vou responder segundo os desejos do coração deles, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem seus ídolos. Portanto dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Não era só a estátua. Deus está dizendo: cuidado com o coração. Não ter outro Deus diante do Senhor significa que o coração precisa estar integralmente adorando o Senhor Deus, e que nada pode desviar o coração da adoração do Deus verdadeiro. Daí Jesus ter dito: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo que é mais importante para você governará o seu coração. Deus exige adoração exclusiva, e quando você coloca outro Deus diante dele, você começa a fazer o que este falso Deus te ordena. E esse falso Deus pode ser, e em última instância é, você mesmo. Porque esse é o problema grande do homem. Ele quer ser autônomo, e ele quer fazer as coisas segundo o seu coração, segundo o seu querer, segundo os seus desejos, segundo o que ele acha reto, segundo o que ele acha bom. E então ele vai deixando os mandamentos de lado e vivendo a sua vida de acordo com aquilo que ele quer. Isso é pecado contra o primeiro mandamento. Por vezes crentes acham que merecem alguma coisa. Seus desejos começam a se transformar em exigências, e então, por exigir algo, eles começam a pecar para conseguir aquilo que eles tanto desejam. Quebra do primeiro mandamento. Lembre-se, meus irmãos, que por meio de Isaías, lá no capítulo 42, Deus afirmou: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Todas as vezes que você não glorifica a Deus por aquilo que Ele tem dado a você, todas as vezes que você não tem demonstrado contentamento com o cuidado do Senhor para com a sua vida, você está quebrando este mandamento. No primeiro caso, por não reconhecer as boas dádivas. No segundo, da falta de contentamento, por achar que você merece mais e buscar isso em outra fonte que não o único Deus verdadeiro. Deus requer exclusividade do seu povo. Então, um estudante que acha que foi bem na prova por causa da sua inteligência, um profissional que acha que chegou onde chegou por causa das suas habilidades, um pastor ou um conselho de igreja que acha que a igreja está indo bem porque eles são muito bons, em todas as áreas da vida. Quando começamos a atribuir o sucesso às pessoas em vez de ao Senhor, quebra-se o mandamento. Quando uma pessoa se vê como insubstituível, está quebrando o mandamento.
Quando alguém acha que é salvo por causa das suas obras, por causa daquilo que faz, por que você vai para o céu? Porque eu sou bonzinho, porque eu não mato, eu não roubo, porque isso é quebra do mandamento. Eu estou estabelecendo outra fonte em quem eu confio. Eu não confio só no Senhor para a salvação, eu confio em mim, nas minhas obras. O mandamento chama a atenção para o fato de que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, com o primeiro mandamento, Deus ensina que só há um Deus verdadeiro e que ele é o único que deve ser adorado. Então, o primeiro mandamento, resumidamente, nos ensina a quem adorar. Quem é digno de honra e de adoração? E este é o Senhor que liberta Israel do cativeiro e que ordena que Israel olhe só para ele agora. Olhe para o seu libertador, olhe somente para o seu benfeitor. Agora dê uma olhada na primeira carta de João, no capítulo 5. E veja como o Novo Testamento interpreta tudo isso. Capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus, que o Senhor Jesus Cristo, é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Jesus que nós declaramos que é o nosso Salvador, que é o nosso benfeitor, o Jesus que é visto no sacramento, quando o pão é partido, este é o meu corpo, quando o vinho é mostrado, este é o meu sangue, é o Deus digno de toda adoração. Daí, depois de João mostrar isso em toda a sua carta e terminar enfatizando que Jesus é o Deus verdadeiro, a exortação final no verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque fora de Jesus só há idolatria. É Ele, Jesus, aquele que cumpriu também perfeitamente esse primeiro mandamento. Ele foi o único que adorou seu Pai de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Nós não fazemos isso o tempo todo, porque se fizéssemos, seríamos como Jesus Cristo, não pecaríamos. O pecado que cometemos todo dia é a prova de que nós não amamos a Deus de todo o coração o tempo todo, mas estando em Cristo, unido a Cristo, é assim que o Senhor nos vê. Deus olha para a sua igreja imperfeita, que ainda está sendo adornada, que ainda está sendo preparada, que um dia será apresentada sem mácula e nem ruga, e já olha para ela como alguém que o ama de todo o coração, porque ao olhar para a igreja, ele vê o seu filho no meio do povo, aquele que não se envergonha de nos chamar irmãos, aquele que nos representa diante do Pai, aquele que é perfeito, cuja perfeição se estende agora sobre toda a igreja, que mesmo imperfeita, pode ser vista como santa. É assim que a Escritura se dirige aos crentes, santos. Santos porque foram separados para Deus, santos porque a justiça de Cristo lhes foi atribuída, santos porque como separados eles agora se dedicam ao único Deus verdadeiro por meio de Jesus Cristo. Adore então em Jesus Cristo exclusivamente ao Deus que, a semelhança do que fez com Israel, tirou você do cativeiro, de uma escravidão até pior do que aquela escravidão
de fazer tijolos no Egito, a escravidão de cometer pecado após pecado, dia após dia, fabricando falsos deuses, ofendendo o Deus verdadeiro. Você foi liberto dessa escravidão. Então viva diante daquele que deu a você toda essa liberdade, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus único e verdadeiro.